Eu vou provar pra vocês. Quem vence uma luta entre Koro Sensei versus Capitão Pátria? Koro Sensei. Koro Sensei é uma criatura artificial com tentáculos, anteriormente conhecido como o Assassino Supremo, o Ceifador. Ele possui uma fisiologia única baseada em matéria antimatéria. Velocidade absurda. Ele pode se mover, voar e reagir a velocidades de até Mach 20. Isso permite que ele crie pós-imagens, desvie de chuvas de balas e viaje pelo mundo em minutos. Regeneração instantânea. Pode regenerar tentáculos ou partes do corpo perdidas em segundos, embora isso reduza temporariamente sua velocidade. Fisiologia flexível. Seu corpo pode se espremer em espaços minúsculos, esticar e mudar de forma. Defesa absoluta. Sua cartada final. Ele pode se encolher em uma esfera indestrutível cercada por uma barreira de energia cristalizada. Nada pode romper essa barreira por 24 horas, mas ele fica completamente imóvel. Sentidos aguçados e intelecto genial. Processa informações na velocidade do som, prevendo ataques antes mesmo de acontecerem. Desviou de tiros a treino, queima a roupa de uma sala de aula inteira cheia de assassinos treinados, simultaneamente. Limpou o Monte Everest, comprou um gelato na Itália e voltou para o Japão no intervalo de uma aula. Sobreviveu a uma explosão que destruiu 70% da Lua, embora no enredo tenha sido revelado que foi um acidente com um rato de laboratório modificado. O potencial de energia dele está no mesmo nível. Capitão Pátria. Capitão Pátria é o ser mais poderoso de seu universo, um produto de laboratório criado com o composto Sent, para ser o super-herói definitivo. Força sobre-humana, capaz de erguer aviões, esmagar metal com as mãos nuas e despedaçar corpos humanos como se fossem papel. Invulnerabilidade. Sua pele e tecido são praticamente indestrutíveis para armas humanas convencionais. Balas, bombas e armas químicas não surtem efeito. Visão de calor. Dispara lasers devastadores dos olhos, capazes de derreter metal instantaneamente e cortar aviões e pessoas ao meio. Voo e supervelocidade. Consegue voar a velocidades supersônicas, estimadas entre Mach 2 e Mach 3 no show, potencialmente maior em picos. Super audição e visão de raio-x. Pode ouvir batimentos cardíacos a quilômetros de distância e vê através de paredes. Sobreviveu a todas as armas conhecidas pela humanidade. Segundo a própria empresa, VOT, nenhuma arma na Terra foi capaz de matá-lo. Salvou Billy Bruto de uma explosão a queima-roupa, superando a velocidade da própria detonação. Subjugou e assassinou brutalmente todos os outros supers que cruzaram seu caminho. O céu sobre o Japão estava limpo quando um rastro sônico cortou o ar. O Capitão Pátria desceu lentamente, pairando acima do pátio da escola da classe 3 e ele ajustou sua capa com um sorriso arrogante. Enviado pelo governo sob o pretexto de eliminar uma ameaça global, para ele, era apenas mais um dia de relações públicas e uma demonstração rápida de força. No centro do pátio, uma criatura amarela de grandes olhos redondos e sorriso estático polia o chão com um esfregão, movendo-se tão rápido que parecia um borrão. Ao notar a presença do herói, Koro Sensei parou, pegou um caderno e mudou sua cor para um tom de rosa claro, indicando flerte ou entusiasmo. Um visitante estrangeiro, e com uma capa muito elegante. Posso ajudá-lo, jovem rapaz? Você veio para a aula de inglês? Perguntou Koro Sensei, sua voz ecoando de forma simpática. O Capitão Pátria cerrou os olhos, os punhos fechados. Você é a coisa que está chantageando o mundo? Você parece um brinquedo de pelúcia gigante. Isso vai ser mais fácil do que eu pensava. Sem aviso, os olhos do Capitão Pátria brilharam em um vermelho intenso. 2 feixes de laser devastadores cruzaram o pátio, abrindo uma vala profunda na terra e destruindo o galpão ao fundo. O Capitão Pátria sorriu, esperando ver cinzas. Em vez disso, ele ouviu uma risada suave vinda de trás dele. Quase me pegou, mas sua postura entrega a direção do seu olhar um pouco antes de você disparar. Um bom assassino deve sempre esconder suas intenções. O Capitão Pátria se virou bruscamente. Koro Sensei estava flutuando no ar, segurando um copo de suco com um de seus tentáculos e um pequeno guarda-sol no outro. Ele já tinha ido até a lanchonete, local e voltado no milissegundo em que o laser foi disparado. A arrogância do Capitão Pátria instantaneamente se transformou em fúria. Ele avançou como um míssil, quebrando a barreira do som e desferindo um soco com força, suficiente para derrubar um arranha-céu. O impacto gerou uma onda de choque que varreu as folhas das árvores ao redor, mas seu punho atingiu apenas o ar. Koro Sensei se moveu a Mach 20, deixando para trás uma pós-imagem perfeita,
que se desfez em fumaça. Muito lento, disse a voz de Koro-sensei, agora flutuando logo acima da cabeça do herói. Sua força é impressionante, mas você confia demais nela. Falta-lhe técnica e paciência. Cale a boca, rugiu o Capitão Pátria, desferindo uma sequência frenética de golpes e rajadas de laser em todas as direções. O ar ao redor deles parecia explodir com a energia, mas Koro-sensei desviava de cada ataque com uma facilidade desconcertante, mudando de cor para listras verdes e amarelas o seu tom de deboche. Koro-sensei começou a usar sua velocidade para criar dezenas de clones de si mesmo, cercando o herói de todos os lados. Os tentáculos do professor tocavam suavemente os ombros do Capitão Pátria, não para machucar, mas para ajustar sua postura. Veja só, seus ombros estão muito tensos, e você está respirando de forma muito errática. Um verdadeiro herói deve manter a calma para proteger os outros, não acha? Aconselhou o professor, limpando um pouco de poeira do ombro do Capitão Pátria com um lenço, sentindo-se completamente humilhado por estar sendo educado. No meio de uma luta, o Capitão Pátria parou, flutuando no ar, o rosto vermelho de raiva. Ele descarregou toda a sua visão de calor em um ataque giratório total, tentando queimar tudo ao seu redor. Koro-sensei percebeu que o oponente tinha perdido completamente o controle emocional. Em vez de fugir, ele se aproximou em uma fração de segundo, posicionando-se logo atrás das orelhas do Capitão Pátria, usando a fricção do ar gerada por sua velocidade Mach 20. Koro-sensei produziu um estalo sônico direcionado diretamente para os ouvidos supersensíveis do herói. O som agudo e massivo atingiu o Capitão Pátria como uma marreta física. Ele soltou um grito de dor, cobrindo as orelhas enquanto seus olhos perdiam o foco. Desorientado e com o equilíbrio destruído, ele começou a cair em direção ao solo. Antes que atingisse o chão, dezenas de tentáculos o seguraram com firmeza, amortecendo a queda de forma segura. O Capitão Pátria, ajoelhado no gramado, arfando e com os ouvidos zumbindo, olhou para cima. Koro-sensei pousou suavemente à sua frente, oferecendo-lhe um lenço descartável e um copo de água fresca. Sua cor havia retornado ao amarelo normal, exibindo o mesmo sorriso calmo de sempre. No entanto, o Capitão Pátria não aceitou o gesto. Consumido por um ódio cego e humilhado de uma forma que nunca havia experimentado antes, os olhos do herói brilharam em um vermelho escarlate ultrajante. Em um surto de fúria cega, ele liberou uma rajada contínua e massiva de sua visão de calor, ignorando qualquer tática e tentando incinerar tudo à sua frente, percebendo que a fúria do oponente havia passado de todos os limites aceitáveis e que ele representava um perigo extremo para a escola. O sorriso de Koro-sensei mudou. Sua cor passou instantaneamente do amarelo para o preto sólido, com veias saltando em sua cabeça a expressão de sua fúria absoluta. Koro-sensei saltou para o céu, desviando facilmente do laser contínuo. No ar, ele começou a girar em seu próprio eixo a uma velocidade que desafiava as leis da física. Ele não estava apenas se movendo a Mach 20, ele estava concentrando toda a energia de antimatéria de seu corpo em um único ponto. O vento ao redor começou a ser sugado para o centro de sua rotação, criando um tornado massivo e gerando uma enorme quantidade de eletricidade, estática e energia térmica. Ele desceu como um meteoro dourado direto contra o Capitão Pátria. O herói, percebendo o perigo tarde demais, tentou cruzar os braços para se defender, confiando em sua invulnerabilidade. O impacto foi devastador. A energia liberada pela antimatéria de Koro-sensei anulou a resistência física do Capitão Pátria na área do impacto, gerando uma explosão de luz branca que iluminou todo o horizonte. A força cinética e a pressão térmica concentradas empurraram o herói contra o solo com tanta violência que a terra se abriu em uma cratera de dezenas de metros de profundidade. Quando a poeira finalmente baixou, o silêncio retornou ao pátio da montanha. No fundo da cratera, o Capitão Pátria estava completamente nocauteado, com seu traje rasgado e sem forças para sequer levantar um dedo. Sua mente e corpo finalmente derrotados pela superioridade absoluta de energia e velocidade do professor.
Koro-sensei pousou suavemente na borda da cratera, suspirando enquanto sua cor voltava ao amarelo amigável de sempre. Ele pegou um telefone e ligou para o governo americano, pedindo educadamente que removessem o entulho de seu pátio antes que a primeira aula do dia começasse. Vencedor, Koro-sensei. Embora o Capitão Pátria seja extremamente brutal e possua uma força física bruta teoricamente superior, Koro-sensei vence devido à gigantesca diferença de velocidade e intelecto. A vantagem da velocidade. O Capitão Pátria voa em velocidades supersônicas, mas Koro-sensei se move consistentemente a Mach 20. Para o Capitão Pátria, Koro-sensei pareceria estar se teletransportando. A visão de calor do Pátria dificilmente conseguiria mirar ou atingir o professor. Mentalidade de combate. O Capitão Pátria é arrogante, mimado e costuma lutar contra oponentes muito mais fracos que ele. Quando enfrenta dificuldades, ele entra em pânico. Já Koro-sensei é um mestre assassino genial, frio e calculista, que consegue analisar as fraquezas do oponente em milissegundos. Como a luta terminaria? Como o Capitão Pátria é extremamente durável, Koro-sensei teria dificuldades para feri-lo fisicamente com golpes normais. No entanto, com sua velocidade Mach 20, Koro-sensei poderia sufocar o Capitão Pátria, usar seus próprios lasers contra ele por meio de reflexos ou simplesmente exauri-lo mentalmente e fisicamente, até encontrar uma brecha.